Estamos aqui com Camilo de Leles, né? Camilo de Leles, que é quase um mascote aí do Itaporanga Rock Club. No sentido assim, de que Camilo já é uma figura simbólica aqui do rock de Itaporanga, né? A gente chamava ele antigamente de mito, e de fato é um mito, né? E representa muito o rock daqui de Itaporanga. Inclusive Camilo é membro de 3 bandas aqui em Itaporanga, né? Pois é. É membro do Aurora Execution, da banda Ruína e da banda Fúria, né? É um cara que todo evento de rock está presente, né? Exatamente. Seja tocando na organização, mas todo evento ele está aqui. E a gente vai hoje conhecer um pouco aí da história de Camilo, falar um pouco sobre seu percurso aqui no rock itaporanguense. Que foi difícil. Camilo, como começou a tua história com a guitarra? Então, quando eu era criança, para falar a verdade, quando eu falo ninguém acredita, eu queria começar no piano, porque eu via muito todos os desenhos, Tom e Jerry, Pica-Pau, sempre tem aqueles episódios deles tocando piano, eu queria aquilo, eu não queria teclado, eu queria o piano, porque eu achava o piano bonito. Teclado, na época eu era moleque, eu achava aquele muito celesteiro, muito Zez, aí não ligava muito. Aí que eu comecei a assistir no SBT aquele seriado que mudou minha vida, que foi o Full House, também conhecido como 3 Animais. Quando eu conheci lá o personagem Jazz, ele tem uma banda de rock, ele tocava guitarra e tudo, é isso que eu quero pra mim. Aí na época meu pai comprou aquele violão clássico que eu tinha há muitos anos, e inclusive eu comecei a aprender com ele. Aí daí não mudou mais, daí eu fui partindo logo pra guitarra. Realmente, aquele violão muito clássico, acho que todo mundo conhece ele. Inclusive as primeiras gravações do Aurora foi com ele. Foi com ele, né? Clássico. Realmente, e aí tu perdeu aquele violão? Perdi, eu não sei onde é que eu emprestei um primo, eu não sei mais o paradeiro dele, mas tá bom. Entendi. E aí essa foi tua primeira guitarra, no caso, né? Isso, tô com ela até hoje, eu ganhei ela quando foi meu aniversário de 16 anos. Inclusive, minha tia, o marido dela trabalhava em Manaus como vendedor dos produtos lá, e comprou, acho que era eletrodoméstico, quiser representante de venda, aí achou essa guitarra lá na loja e me deu. Então fala um pouco sobre essa guitarra. Cara, essa guitarra aqui é o meu eterno xodó. Eu chamava ela de Sora, porque ela era cor azul, azul em japonês quer dizer é Sora. Só que hoje, aliás, azul japonês Sora quer dizer céu, era azul na cor do céu. Só que hoje, depois de tudo que eu fiz nela, eu chamo ela de máquina mortífera, porque eu troquei a captação, que era um modelo single coil, eu queria tocar um som mais pesado. Eu coloquei aqui na ponta um humbucker Evo da Malagolo, que ele simula o Evolution da Dimásio, muito usado pelo Steve Vai. E também é eficiente para se tocar Iron Maiden, visto que o Dave Murray, que é o meu grande ídolo da guitarra, uns anos para cá, ele usava muito um distorção da Dimásio, então o som é meio que equivalente. E aqui no braço é um HB5 da Malagoli, de Sound Malagoli, são os captadores de entrada. E ele é muito versátil. Muito bons, eu tenho um também na... Não, eles são muito bons, inclusive ele combina bem, dá um equilíbrio de som. Eu coloquei uma chave split, tanto no captador da ponta quanto no braço, que tem algumas músicas que ficam melhores com um single coil, e outras não, e também o cara pode criar uma variedade de timbres. Aqui atrás eu coloquei umas tarjas com trava da marca Geiger, que também são muito eficientes, elas seguram muito bem a afinação. Vou botar aqui um pouquinho de perto, eu coloquei até minha assinatura na guitarra, para dizer que eu tenho uma guitarra signature, ó, Camilo de Leles, para dizer que essa guitarra aqui só quem tem sou eu, de fato. E tu tentou deixar o mais versátil possível, né? Porque tu toca em bandas que fazem muito cover, né? Por exemplo, no caso da Ruína, a gente toca flashback, classic rock, tem algumas músicas lá que são mais leves. Já no Fúria, já é uma pegada um pouco mais pesada. O Aurora Execution também tem essa vibe, a gente toca um rock and roll, a gente toca uma balada. Entendi. E aí você falou das alterações que você fez na guitarra, mas não chegou a dizer qual era a guitarra, né? Essa aqui é uma Tajima, série especial, acho que é uma... Aqui é o T735, série especial. Inclusive eu já tentei descobrir o ano de lançamento dela, de fabricação. Coloquei o número de série da marca da Tajima, não tive resposta. Mandei mensagem para ele também, não tive resposta. Mas acredito que ela tenha sido fabricada entre 2005 e 2006. E tu usa mais ponte, mais braço, ou tu intercala? Como é que funciona? Eu uso mais ponte, porque a ponte em si ela é muito boa para se fazer a base. O braço eu gosto de usar mais para aqueles solos mais fritadores, nas cordas mais de baixo. E os dois entre si eu acho muito bacana para fazer alguns dedilhados limpos com cordas, são muito eficientes. Mostra aí como é que tu usa ponte, braço, meio. Por exemplo, a ponte ela é mais recomendada para fazer a base. E também é usado, serve também para fazer solos nas cordas mais graves.
Já o braço, ele é mais eficiente quando você vai fazer os solos nas cordas mais agudas. E os dois juntos, como eu disse, eu uso eles, eu acho eles muito eficientes para um som mais limpo, mais dedilhado, você pode ver. Muito bonito esse timbre. Top. Isso mesmo. Beleza, Camila, essa foi tua primeira guitarra, mas tu também teve outras guitarras, não foi? Tive sim, eu tive uma paralela a essa, eu tive uma Memphis by Tajima, MG32, que na época que essa guitarra estava quebrada, não tinha nenhuma restauração por ela, aí eu precisava de uma nova, que foi quando eu decidi voltar a tocar, foi em 2015, só que eu não me agradei muito na guitarra e como eu precisava da grana, eu acabei passando para frente. Quando eu consegui recuperar, fazer as primeiras mudanças nessa guitarra, que foi a troca quis trocar o corpo para dar uma cor branca e tudo mais, aí eu acabei comprando uma Les Paul, que eu precisava ter uma extra, às vezes pelo fato de eu estar tocando em duas bandas, às vezes uma Tora Vancoder na precisão, a gente já ter. Só que, cara, eu tive uma decepção tão grande com a Les Paul, eu achava que era isso, mas no final era... Só porque, pra falar a verdade, eu só queria mesmo por causa do Slash, e me decepcionou. Aí então, eu passei ela para frente e adquiri uma Export, muito boa, vermelha, inclusive o show do Aurora em Ruína em Patos, eu toquei com ela, guitarra muito boa. Showzão. Só que quando eu tive a oportunidade de recuperar a minha guitarra original de fábrica, eu levei ela na negociação. Aí eu tô só com essa guitarra hoje e tô na busca da minha guitarra, meu sonho de consumo, que é uma guitarra da Jackson, seja ela modelo Flying V ou uma Super Strato, porque já deu para perceber que eu sou apaixonado por Stratocaster e Super Strato. Sim. Show de bola mesmo. Antes da gente falar do resto dos teus equipamentos, vamos falar um pouco da tua história aqui no rock aqui de Itaporanga. Tu chegou aqui em Itaporanga 2005, foi? Dezembro de 2004. Uma época bem difícil, porque era a época de começar a se adaptar. Aí foi lá que eu achei que quase ninguém aqui gostava de rock, porque eu era muito pelo que meus primos diziam, meus primos aqui não ouviam muito. Aí eu fui conhecendo a galera, eu conheci o Disseu, eu conheci o Raí, o Gale, que era uma galera que gostava de rock e se reunia entre eles. Só que na época eu ainda era muito criança, não saía muito de casa para acompanhar essa galera. Eu fui acompanhando e fui descobrindo o pessoal. E sobre as bandas, né, a gente também tenta contar um pouco da história das bandas aqui de Itaporanga. Isso. E a primeira banda que tu participou, qual foi? Cara, no papel, a primeira banda que eu entrei aqui em Itaporanga foi o Blitz, que foi com o Disseu, ia ter Matheus, e Starley ia ser baterista, pouco mais, só quem sabia tocar alguma coisa era eu, isso nunca foi pra frente. Foi, Matheus falou do Blitz, né, que não era muito, mas que ele não tinha citado, né, que tu tinha participado. Mas eu acho que é porque ele não sabia, que na época quem me chamava direto até foi o Disseu. Ele não sabia, foi bom, viu? Pode perguntar disso. Beleza. A banda era dele, ele não sabia. Pô, aí foi foda, hein? Mas aí, no caso, tua primeira banda mesmo, assim, que tu tocou, de verdade, foi o Aurora Executo, que teve realmente um ensaio de fato, a gente se apresentou para nossos amigos, foi até lá em Teté. Que no caso, tu é membro fundador do Aurora, isso, um dos fundadores, junto com você e Netinho. Show de bola. Mas aí teve uma época, né, o Aurora tem, 20 anos, né? 20 anos? 21 vai fazer 21 anos, né? Mas teve uma época que a gente deu um hiato, né? Fez um hiato do Aurora. Foi. E aí, você tocou em qual banda? Você foi pra qual banda depois desse hiato? A gente, nesse intervalo, teve um tempo que foi Diógenes, Armando e Carlos, e a gente montou o Mandrágora. E também tem vídeo lá no Instagram do IRC. Isso, só que a gente nunca se apresentou e era só ensaio. Igual a ejaculação precoce, que o único registro que tem é só uma única foto. Tinham várias fotos, mas na época a gente acabou se perdendo. Por sorte, Matheus conseguiu salvar esse registro, que também nunca foi pra frente. A ejaculação precoce era ao mesmo tempo do Mandrágora ou foi depois do Mandrágora? A ejaculação foi antes, mas como a ejaculação só teve um ensaio, aí depois veio o Diógenes, veio a Armando me chamar pra gente fazer o Mandrágora. O Diógenes até investiu pesado, comprou bateria, comprou baixo, comprou tudo. E eu lembro que teve um show em Pedra Branca, foi alguma dessas bandas? Não é que teve o show. Na época, a família da gente, lá, a Messi, ela perguntou se tinha como arrumar uma banda pra tocar lá. Só que não tinha confirmado nada. A gente foi naquela empolgação pra lá, a acertar o contrato como ia ser. Só que a gente não precisava, porque lá ela queria pra tocar numa gincana e queria que a gente tocasse as músicas no momento. Era Paulo Fernandes,
Se eu não me engano, o Luan Santana tava surgindo e a gente só tocava rock. Entendi. Mas aí, no caso, qual banda foi? Foi a Mandrágora, no caso. Mandrágora, isso mesmo. E foi pra tocar Paulo Fernandes. E acabou que nem deu certo o contrato, a gente teve que voltar a pé, porque não tinha carro pra trazer a gente de volta. E foi aí que tu perdeu teu pedal? Não, eu perdi o pedal quando eu toquei numa banda de forró, que era Pegada VIP, foi lá de Diamante. Quem tava na banda era até o Wesley dos teclados e Daniel Blunt. O Wesley toca demais. Muito bom. Aí ele deixou, inclusive ficou famoso quando ele mixou o Linkin Park com forró, que estava nos blogs dos membros, se consagraram ali. Eu toquei com o Wesley. O Wesley foi tecladista de uma banda que a gente teve, chamada Linguagem Moderna, inclusive foi você que deu o nome. E antes era Universo Paralelo. E era Universo Paralelo, depois virou Linguagem Moderna. E engraçado que quando a gente acabou a banda de rock, o Linguagem Moderna, ele continuou utilizando o nome numa banda de forró aqui em Itaporã. Isso mesmo. Ele namorava com uma guria que cantava. E cantava muito. Canta muito, né? E aí ele continuou utilizando o nome do Linguagem Moderna, né? E nem avisou a gente, né? Ah, rapaz. Você não patenteou? Mas tudo bem, sem problemas. Wesley é muito bom mesmo. Então, Camila, aí depois do Mandrágora, tu foi pra qual banda? Tu fez umas participações com os artistas? Eu fiz umas participações, na época eu fazia com Heloísa, Ismael, só que ali, na época o Bel, que hoje é Bel e Alan, só que ali é só mais um acústico mesmo, era uma música do Kid de Abelha, do Legião mesmo. Mas tu criou uma amizade com o Altemar também, né? Altemar Martins, que ele foi a primeira vez que eu toquei com a guitarra para um público aqui, foi ele me perguntou, eu pedi para dar uma palhinha, ele ofereceu. Tem até registro. Toda vez que ele vem aqui, sempre que tem uma oportunidade, ele me chama, toco uma palhinha com ele. Show. Inclusive, eu tive o prazer de dividir palco com ele na época com a Banda Ruína, ano passado, lá em Garaci. Aquilo ali que foi bom pra mim, porque na época ele me dava uma palhinha e no outro dia eu já estava tocando, abrindo para um show deles. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E depois desse tempo, aí qual foi a próxima banda que você entrou? Antes de ir para a Ruína, eu e a Armando, a gente criou uma banda lá em Patos chamada Zagaias, que só teve 3 ensaios com a galera lá e também não decolou. E aí depois já foi a Ruína, no caso? Isso, e tudo num paralelo ao mesmo tempo, 2017. 2017, né? Que foi o ano que a Ruína, que vocês criaram a Ruína, né? Isso, inclusive foi nesse ano que teve o primeiro show da gente, que foi na Celeste das Mães, só que ali não tava a Ruína completa, só tava Flávio, Aline e eu, e a banda de apoio era justamente a banda de Altemar Martins. Antes da Ruína, tu tocou com Clara Mendes, no segundo Blizzard of Rock, né? Isso mesmo. Num projeto com o nome Clara Mendes, né? Foi, isso mesmo. Mas a Ruína, quando nasceu, já nasceu tu, Flávio e Aline, né? Aí a gente foi procurar os baixistas. Na época, o primeiro baixista foi quando a Aline nos apresentou o Hilton, que ela conhecia ele da escola, sabia que ele era um grande baixista. E na época o baterista, que a gente não tem baterista, aí quem se voluntariou para tocar com a gente foi o Eldson. O Eldson fotógrafo, que hoje ele está em Piancó. E tocou um tempo com vocês, da Ruína? Tocou a primeira. Foi o primeiro baterista da Ruína? Foi o primeiro baterista da Ruína, quando a gente tocou naquele último Blizzard of Rock que teve, foi lá na Praça do Simeão Leal. Aí depois que ele saiu, foi aquela moça do... A Natália, do Cabeça do Dinossauro, que também era da Kicking Rock, que inclusive se apresentou com a banda, no mesmo dia que a gente tocou. Muito bem, ela, muito bem. Muito bom. Eu digo que ela é o nosso John Bonham paraibano. E depois aí já foi Ismael? Não, antes de Ismael entrar, a gente ainda contratou um garoto para tirar uma festa pra gente na Inovado, em 2018, foi o Arthur. Também toca muita bateria, mas eu nunca mais tive contato com ele. Até Ismael chegar, o baterista era Caio. E Hilton era o baixista. Realmente, Caio foi na época do Aurora em Ruína, né? Isso mesmo. E depois ele permaneceu com a Ruína. Passou um tempo com a Ruína. E aí, quando o Hilton saiu, aí a gente... como é que a gente pode dizer? Convocou Ismael, que na época tocava guitarra, mas aceitou participar do baixo. E no caso, depois da Ruína, você já foi direto para o Fúria também, Fúria. Né? Tanto que na época eu ia dar só uma participação no Fúria. Só que com a nova formação eu acabei ficando fixo mesmo. Tô até hoje, graças a Deus. Foi, a gente até conversava na época para ficar com 2 guitarristas e tal, né? Só que não deu certo mais para mim ficar, né? E eu acho assim que você casou perfeitamente com Fúria, né? Porque tem essa proposta do punk, o metal junto. Isso, assim, tem a influência dos meninos e tem a minha. Exatamente. Como todo mundo só. E aí eu acho que casou muito bem no Fúria, né? E também com a energia da galera, né? De Matheus, de Mob, né? Isso mesmo. Beleza, Camilo. Vamos falar um pouco sobre os teus equipamentos, como é que tu usa ele nas bandas e tal? Bora. Bom, pelo menos aqui pra tocar aqui em casa,
Eu estou usando esse cubo aqui, Meteoro, que pertenceu a Flávio, inclusive eu herdei, né, era um cubo de 100 watts, mas eu uso ele como estudo aqui, porém ele é mais recomendado para se usar em eventos, no microfonar, porque ele tem uma potência muito grande. Aí minhas pedaleras eu tenho aqui essa Cuvée, que tanto eu uso para ensaiar, porque eu já tenho meus sets montados nela, então aqui em casa, nos shows, eu uso ela como um IR, que é justamente para simular a saída de som do gabinete e tudo mais. Aí para a minha pedaleira, que também pertence à Flávia, é uma Boy GT10, eu captei três bancos, porque um é para cada banda. Por exemplo, o banco 1 eu uso mais por Fúria. Tanto que tem uns efeitos bem leves, tem o primeiro aqui que é um chorus. Esse segundo aqui é um wah-wah que eu não sabia usar e me adaptei. Aí aqui, você pode ver que diferente do timbre que eu uso na Ruim no Aurora, é uma distorção um pouco mais agressiva que corresponde à estética da banda. E aqui é eu vou pular isso porque eu vou mostrar futuramente que é o mesmo efeito. Só que aqui eu criei um banco particular para quando a gente vai tocar as músicas do Ozzy da época do Randy Rhoads, que é o mesmo riff que ele usava. Esse não, mesmo timbre. E aí tem aqui que é o que eu mais uso, que é tanto para banda ruína quanto para execution. Tem o mesmo clean que eu uso no Fúria. Aí tem aqui um overdrive, que é para tocar mais um classic rock, tipo AC/DC, Led Zeppelin. Aí aqui já é a distorção que eu uso para as bases, tanto quanto a ruína, que ela é diferente um pouco da outra, é uma distorção pesada, só que é um pouco até mais leve. Aí aqui, como eu tinha dito, aqui é o que eu uso para solo, tanto no Ruim, no Fúria quanto no Aurora, em todos eles. Aí esse aqui, paralelo, eu ainda posso ativar, eu botei aqui no controle, para quando eu quiser misturar com o chorus. Quando eu quero usar esse aqui que eu gosto muito para tocar um sertanejo, um Iron Maiden, que é o dueto. Qual é o intervalo que tu gosta de usar? Terça, porque normalmente quando bota o intervalo de quinta, já fica entendendo com um power chord. E a terça é o padrão do heavy metal das guitarras gêmeas. Show. Na música Carnaval, né, no solo do final, você usa, no caso, a terça também? Como é que você... o ideal é usar só a tônica. Só que o produtor, na época, o Flávio, ele disse para eu sugerir que eu colocasse uma terça. Aí depois ele disse para eu gravar, no caso eu gravei 3 guitarras, botei a tônica, a terça e a quinta. Show de bola. Toca aí alguma coisa das bandas, né, que você participa? Começando aqui pelo Order Execution, o riff que é o riff que eu mais gosto de tocar neles, que é Manual do Mundo. Aí na Ruína tem o Jardim Particular, que apesar de eu não ter feito o riff, foi criado por Aline, mas eu toco ele como se fosse simulando um som alternativo, que é bem a vibe da música. E no Fúria, que nós estamos planejando meu trabalho autoral, tem uma música que a gente está produzindo já, em breve vai estar saindo, é Pistoleiro, que eu estava ouvindo muito, acho que era, não sei se era Heavy Load ou se era Green Reaper, não sei qual era a banda.
Aí eu me inspirei nesses riffs aqui. Por enquanto eu só tô com essas bandas, né? Tocando, mas isso aí é o projetinho que eu tenho. Massa, show de bola, cara. E aí, cara, como é que tu tá vendo o cenário aqui do rock aqui em Itaporanga, na região? Cara, tá bom e ao mesmo tempo não tá. Por que tá bom? Porque a gente tá tendo espaço pra gente tocar, a gente tá vendo a galera se unir pra trocar ideia, formar novas amizades. Só que ao mesmo tempo eu tô achando ruim porque tem muita gente que tá começando a gostar e estressar, só que na hora que vale mesmo, que a gente precisa da união deles para fazer o nosso movimento, eles não aparecem. E isso é muito comum também, principalmente uma galera mais velha, que sempre reclamava que aqui não tinha evento, não tinha, agora que tá tendo, sempre tem um mastigado, uma desculpa para eles não aparecerem. Alguns são até justificados, outros não. É a maior reclamação que eu escuto também é sobre isso, é que a gente tem muita gente que a gente conhece que gosta de rock, a gente sabe que gosta, mas que não participa dos eventos, né? E pois é, e não precisa ser aquele rock mais rock and roll, pesadão. Tem uma galera que gosta de um pop, uma galera que gosta de um som mais suave, mas provavelmente tá lá junto. Pois é, e tipo, o pessoal cobra, mas assim, eles não ajudam de forma alguma, né? Eu ainda agradeço pelo pessoal do setor privado, que sempre que a gente faz um evento, eles dão a colaboração. Então, eles ainda fazem mais pelo rock do que os próprios fãs. É verdade. Cara, pra gente terminar aí, Camilo, vamos tocar alguns riffs aí que te influenciaram? Tava doido pra chegar essa hora mesmo. Bom, começando pelas primeiras influências, né? Foi o caso do Nirvana. Aí depois veio o Slash, né? Que acho que todo mundo se inspirou nele. Aí, como eu já disse, teve o caso do Randy Rhoads, né? Que foi com o Ozzy Osbourne, quando eu conheci, na época, até o Crazy Train. Aí outro que veio paralelo também foi o Black Sabbath, que apesar de a gente tocar o famoso Paranoid, o que eu gosto mesmo de tocar dele, o riff que eu mais gosto, é um chamado Electric Funeral, que é assim. Aí não posso esquecer do Deep Purple, que é uma obrigação, aliás, Led Zeppelin e Deep Purple, são duas obrigações para quem toca guitarra, é saber pelo menos um riff de uma dessas bandas, tipo... Ou então... É obrigação. Aí, é claro, vamos chegar agora nos meus queridinhos, são o Iron Maiden, que é óbvio, né? Aí tem o Judas Priest. Tu começou no Nirvana e hoje está no Judas Priest. Por isso que tu era cabeludo antigamente e agora é careca. Pois é, né? É a influência. E é porque eu nem cheguei, eu nem botei os outros que eu esqueci. Eu esqueci até da influência do thrash metal, que tem o Metallica. E, claro, o Slayer. E eu nem falei também que eu tenho, você me conhece muito bem, você sabe que eu tenho um apreço pelo metal farofa, né? Hard rock e tal. Eu até já fiz alguma música banda aqui do hard rock, foi o Guns N' Roses, tem o Kiss, né? Sim.
Poxa, o farofinho é bom demais. O Europa, né? Agora um riff do hard rock que me encantou muito é de uma banda chamada Rat. O nome do riff é Laying Down. Eu vou tentar adaptar aqui para não mudar a afinação, mas é mais ou menos assim. Nossa, massa, legal demais. Pô, cara, é isso aí. A gente queria agradecer, né? Eu que agradeço pelo convite. Ter vindo aqui na tua casa. Eu que agradeço pelo convite. E é isso aí. Tamo junto aí no Itaporanga Rock Club. Valeu. Mais.